Pai do Senhor Jesus, vou deixar aqui para vocês uma palavra do Senhor que está no livro de Mateus, capítulo 18, verso 21, que diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos, e começando a fazer contas foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o Senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o adorava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Porém esse homem, saindo, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando-lhe mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. O seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Essa palavra nos ensina muito acerca de generosidade, acerca de perdão. Você está pronto a perdoar? Você está pronto a deixar passar algo que alguém fez contra você? Uma dívida ou algo que alguém falou da sua vida? Essa palavra nos ensina muito acerca de perdão, pois uma certa vez Pedro foi até Jesus e perguntou se alguém pecasse contra ele, até quantas vezes ele deveria perdoar. Ele de início perguntou se era só 7. Jesus falou com ele e disse até 70 vezes 7. Eu e você, nós temos condições de fazer esse tipo de coisa? Jesus, contando aos discípulos uma parábola, ele mencionou um certo rei que decidiu fazer contas com seus servos, e foi achado nesses registros um homem que devia a ele muito dinheiro, cerca de 10 talentos. Mas esse homem, vendo na aflição que ele ia ser vendido como escravo, vendo que ele não ia ter condições de pagar ao rei, ele ali se prostrou e conseguiu fazer com que aquele rei se compadecesse dele e perdoasse a dívida que ele tinha. Ali ele foi livre de ser preso, e aquele homem deixou o reino ali na ocasião e foi embora para sua casa, para o aconchego de sua família. Mas no meio do caminho ele encontrou uma outra pessoa que devia para ele também uma quantidade de dinheiro, um pouco menor. Mas aquele homem, por ser uma pessoa maligna, por ser uma pessoa má, ele não perdoou a dívida. Ele não teve ali compaixão daquele outro homem, pois aquele homem poderia pagá-lo, mas ele, por ser uma pessoa inteiramente má, resolveu que deveria mandar prendê-lo, simplesmente porque ele não teve compaixão dessa pessoa. Aí a notícia chegou até o rei. Chegando essa notícia até o rei mandou que trouxessem a ele, até a sua presença, esse homem que ele tinha perdoado a dívida. Quando aquele homem chegou até a presença do rei, ali já meio temeroso, o rei mandou que ele fosse preso. O que eu quero dizer nessa hora para você é que não importa se a pessoa está te devendo algo, se você tem condições, se você tem como perdoar, perdoe. Se a pessoa falou mal de você e você sente no coração de perdoar, perdoe.
Às vezes o Espírito Santo ele nos incomoda para que a gente perdoe certas coisas que alguém faz para nós. Essa palavra ela nos ensina a exatamente isso, a perdoar. Ainda que pode parecer difícil, mas para eu e você herdar o reino de Deus, nós temos que chegar lá de mãos limpas, de mãos puras. Se a gente não tiver ali uma manchinha que precise de um perdão, a gente não vai conseguir herdar o reino de Deus. Então esse homem ele foi preso até que, não fala o tempo, mas ele foi preso. Simplesmente por ele não ser uma pessoa boa, simplesmente por ele ter tido raiva de uma pessoa que devia um dinheiro para ele e ter ali usado de facilidades para tentar fazer com que o rei perdoasse uma dívida que ele tinha muito maior, mas algo que ele tinha menor ele não conseguiu perdoar. E o rei ali falando com ele, chamando a atenção dele para isso, ele não teve pulso, não teve compaixão do outro, mas queria que fosse perdoado o que ele tinha feito. Fica para minha vida e para a vida de você nessa hora a lição. Perdoar às vezes é preciso, às vezes é necessário. Às vezes é necessário que eu e você vá até uma pessoa ou vai até alguém, perdoe. Tirando não só um peso da minha vida e da sua vida, mas o peso da outra parte. De sair do coração algo que o maligno às vezes implanta na minha vida e na sua vida. Amém? Fica essa reflexão para a sua vida e até outro vídeo. Não deixe de compartilhar, não deixe de dar o seu like. Compartilhe esse vídeo. Outras pessoas podem ser alcançadas e vidas podem ser salvas através da palavra do Senhor. Amém?